Gênesis capítulo 41, versículo 14 diz: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. A história de José, entre muitas coisas, é uma história de esperança na desesperança. É uma história de perda, traição, dor e restauração. A maneira como Deus pegou um garoto que perdeu tudo que tinha e o colocou na posição de governante de uma nação é simplesmente intrigante. Mas você sabia que José, mesmo sem qualquer fonte de encorajamento como você e eu temos hoje, foi capaz de resistir por tempo suficiente através da graça de Deus e da fé no que Deus havia dito a ele? Acredito que você está ouvindo minha voz hoje porque Deus quer que você saiba que sua situação atual não é o seu destino e logo você sairá dela. O salmista, escrevendo sobre José, disse no Salmo 105, versículos 17 ao 22: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. Para seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Quero que você preste atenção em como o salmista captura e reúne a experiência de José em uma bela história. Você acreditaria que José, sendo vendido como escravo, era Deus o enviando à frente de seu povo para que ele o salvasse do desastre vindouro da fome? É difícil acreditar que, apesar do seu amor por José e da fé de José demonstrada ao longo da sua vida, Deus permitiria que ele fosse ferido e acorrentado até que o tempo da promessa de Deus sobre a sua vida fosse cumprido. No entanto, o fato de você estar passando por situações ruins ou de se encontrar em uma situação difícil agora não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que você perdeu o seu caminho ou parou de se mover. Qualquer pessoa que leia a vida de José da perspectiva do raciocínio humano pode acreditar que a vida de José ficou suspensa enquanto ele estava na escravidão e na prisão. No entanto, isso não é verdade do ponto de vista do Espírito Santo. Veja, o destino de José foi acionado no momento em que seus irmãos o venderam como escravo. Cada experiência e encontro que José teve, para o bem ou para o mal, o aproximou cada vez mais de seu destino. Meu amigo e minha amiga, a garantia de um futuro glorioso não é algo que você precisa ganhar, porque você já tem isso em Jesus Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo em você é a esperança e a garantia de que, independentemente do que esteja passando agora, você superará isso. Para José foi a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Enquanto José foi fiel ao Deus daquela aliança, ele esteve constantemente sob a influência da ajuda de Deus em seu favor. E a Bíblia diz, no Salmo 105, versículos 20 a 22, que quando chegou a hora, o rei o enviou e o soltou, o governante dos povos o libertou. Ele o tornou senhor de sua casa, governante de tudo o que possuía para instruir seus príncipes como quisesse e ensinar sabedoria aos mais velhos. Quero dizer para você que está me ouvindo agora que a sua hora também está chegando. Por favor, creia no que estou dizendo. Isso não vai passar despercebido. Sua hora certamente chegará. Confie em Deus e espere por isso. Em um dia, a vida de José mudou completamente para melhor. Uma noite, ele era o prisioneiro. E na noite seguinte, ele era governador do Egito, abaixo apenas do faraó no comando. Que mudança de vida! Eu peço a você hoje, não desanime. Creia nesta palavra. Você vai sair dessas situações ruins em que se encontra. Crer significa aceitar ou considerar algo como verdadeiro, honesto ou real, com base em uma declaração, evidência, opinião ou suposição. Não estou pedindo que você creia porque sinto que é a melhor coisa a fazer. Não estou pedindo que você creia porque quero te motivar. Estou pedindo que você creia porque Deus diz isso, e Deus é perfeito. Deus é confiável, meu amigo e minha amiga. Ninguém é tão confiável quanto Ele. Deus também está interessado em você porque através da fé em Jesus você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, os seus interesses são os interesses dele. Suas preocupações são as preocupações dele. E suas vitórias sempre resultarão na glória de Deus. Porém,
Se você não consegue crer, nada poderá mudar a sua vida. Talvez você esteja em um tribunal agora e sinta que o caso não está indo do jeito que queria. Você pode ter orado e parece que nada está acontecendo. Não sei como, mas Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. Ele tirará você dessa situação da melhor forma possível. Pode não ser do jeito que você espera, mas ele certamente fará isso. Me lembro de um testemunho dado por um jovem que se envolveu em problemas com a lei. Ele agrediu um policial, foi preso e levado ao tribunal. Nos Estados Unidos, a pena por agredir um policial pode variar de acordo com o estado e o grau da agressão. Dependendo da gravidade da lesão e da arma utilizada, a pena mínima é de 2 anos de prisão, mas a pena pode ser até de 25 anos ou mais. Este jovem, que também era um imigrante, sabia que este seria um problema sério. Ele não havia usado uma arma, mas bater em um policial era um problema muito sério, e ele percebeu quando seus familiares começaram a chorar sobre como seu mau comportamento finalmente o colocou em apuros. Na noite anterior à sua audiência, ele disse que se ajoelhou na sua cela e clamou a Deus. Ele pediu a intervenção de Deus e assumiu o compromisso de seguir Jesus todos os dias se Deus o tirasse daquela situação. Ele orou e orou, até ficar cansado. Depois ele foi dormir esperando por um milagre. Na manhã seguinte, ele foi levado ao tribunal e seu caso foi lido perante o juiz. O juiz convocou o policial agredido para comparecer ao banco das testemunhas e prestar depoimento. O tribunal ficou em silêncio. Quando o policial compareceu ao depoimento, foi questionado se essa era a pessoa que o agrediu. O policial olhou para o homem que estava com a cabeça baixa de vergonha e medo, e o policial disse que não era ele. O homem ficou tão surpreso que levantou a cabeça para ver se o policial sabia o que estava dizendo. O policial manteve o olhar fixo nele enquanto a pergunta se repetia, e ele disse a mesma coisa: "Eu sei quem me agrediu, e não foi ele." Tanto o representante do policial no tribunal quanto o homem e seus advogados ficaram surpresos com o rumo dos acontecimentos. O juiz se irritou e perguntou por que o caso foi apresentado a ele. Ele encerrou o caso ali mesmo e dispensou a todos, indo para o próximo caso. Este homem ainda estava surpreso. Ele não sabia o que dizer ou fazer. Seus familiares se reuniram ao seu redor orando por ele, o parabenizando e alertando para aprender com isso e nunca mais repetir esse comportamento. Embora ele sorrisse e agradecesse a todos pelas orações, ele não conseguia tirar da mente o que acabara de acontecer. Ele pegou uma saída diferente e foi direto para o elevador sozinho. Quando a porta estava se fechando, o policial que ele agrediu entrou e se juntou a ele no elevador. Com apenas os dois no elevador, o oficial olhou para ele. O homem ficou tão envergonhado e não sabia o que dizer ou como reagir. Então, ao se aproximarem do último andar, o policial disse: "Apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, você sabe, eu sei, e Deus sabe que foi você quem me agrediu. Mas estou deixando isso passar agora." E ele foi embora. Este homem aprendeu uma lição valiosa naquele dia, e essa experiência mudou a sua vida, afetando e restaurando a sua fé na capacidade de Deus de ajudar aqueles que nele creem. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram libertadas de situações terríveis antes de elas piorarem. E também ouvi falar de pessoas que se envolveram em situações ruins e sucumbiram a elas, mas Deus ainda apareceu para libertá-las. Qualquer que seja o estágio da situação ruim em que você esteja agora, saiba de uma coisa: você definitivamente sairá dela. Você precisa crer e confiar em Deus para isso. A Bíblia nos diz que tudo, o bom e o ruim, sempre resultará para o nosso bem. Por quê? Porque amamos a Deus e somos chamados segundo os seus propósitos. O que significa ser chamado de acordo com os propósitos de Deus? Significa que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Significa que você está comprometido em servir a Deus e viver em sua verdade. Portanto, não importa quão ruim seja a situação, se Deus está com você, Ele vai te tirar dela. Não deixe de crer. Não pare de crer. Ore sobre isso e creia que aquele que prometeu o fará. Ele é um pai fiel e nunca decepciona aqueles que confiam nele. O Salmo 25, versículo 3 diz: "Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente." Os mares podem se enfurecer contra você. Os leões deste mundo podem rugir. Embora as montanhas de dívidas, lutas e crises familiares possam estar diante de você, não dê espaço ao medo e ao desespero. Em vez disso, confie em Deus e creia no que a palavra dele diz. Ninguém que espera nele será envergonhado. Sua vida não terminará em vergonha.
Você pode ter passado por alguma vergonha e parece que é o fim, mas não é. Sua manhã está prestes a chegar, assim como José. Continue crendo naquela visão de futuro que Deus te mostrou. Em breve, a noite terminará e ela estará perdida para sempre no passado.